Professoras e professores, bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, podcast sobre educação, feito de professor para professor. E hoje continuamos a série sobre os trabalhos da 29ª FEMUSE, a edição da tradicional Feira de Ciências de Esteio no ano de 2021. Nessa entrevista eu recebo o grupo que ganhou o primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental 7º ao 9º ano e se credenciou para a FEBRASE Virtual de 2022, da USP. A professora orientadora do trabalho é Eva Alves, que é graduada em Letras pelo UniLaSalle. Ela também é especialista em neuropsicopedagogia e educação inclusiva e é professora do município de Esteio desde 1999. E aí, Eva, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada por poder estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho na escola. Eu que agradeço, Eva, a presença de vocês aqui é muito importante para todos nós. Além da professora Eva, a professora Clarissa Reichach Martins, depois tu me corrige, Clarissa, se eu tiver falado errado, que atua como co-orientadora do trabalho. Ela é graduada em Artes Visuais pela URGS e trabalha na Rede Municipal de Ensino de Esteio desde 2016. Atualmente, ela também cursa especialização em Tecnologias na Aprendizagem pelo SENAC. E aí, Clarissa, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, sim. Prazer estar aqui com vocês. E as realizadoras desse trabalho são as alunas da Escola Municipal de Educação Básica Flores da Cunha. Fazem parte do grupo a Júlia Correia Brito. Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Obrigado por participar aqui hoje, Júlia. A Cauane Fabiane Costa também é uma das participantes. E aí, Cauane, tudo bem? Oi, boa noite. Como vocês sabem, meu nome é Cauane e muito obrigada pelo convite. Obrigado, querida, pela participação. E também a Paola da Silva Trajano. Seja bem-vinda, Paola. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? A gente fica muito grata pelo convite. Eu que agradeço, querida. Obrigado mesmo pela presença. Hoje a gente vai falar sobre o processo de produção do trabalho de pesquisa das gurias, os desafios que enfrentaram, as estratégias que tomaram e os resultados alcançados e também a própria experiência na FEBRASE 2022. E vocês que já estão ouvindo, já visitaram o nosso site? O www.acontecenoensino.com.br. Lá tem todo o acervo de entrevistas, colunas, redes sociais e tudo mais o que a gente produz aqui no Acontece. Os podcasts estão em todos os agregadores, então escolhe o teu preferido e segue a gente. Agora, vamos para a entrevista. Bom, embora seja uma atividade bastante tradicional das escolas aqui de Esteio, as municipais principalmente, de organizarem feiras internas, nos anos de 2020 e 2021, né, foi um cenário muito atípico. Como que foi a organização da Flores da Cunha em 2021? Não, foi bem desafiador, assim, essa formação dos grupos de pesquisa. Primeiro, os alunos no meio desse caos de pandemia, determinar um assunto, tava, tipo, tudo se readaptando, né, à volta, assim, às aulas presenciais. Então, achei que foi ainda mais desafiador do que os outros anos. Não sei se a Evinha sente assim também. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi indo, né, foi levando e a gente, mesmo assim, conseguiu várias conquistas, assim. Mas eu acho que a gente ficou muito uma mensagem do quanto a gente pode continuar esse trabalho e o quanto a gente aprendeu e para melhorar, assim, para as próximas edições. Para essa edição, por exemplo, desse ano, acho que a gente pode melhorar muita coisa em função das dificuldades que a gente aprendeu nesse ano que passou. E no caso dessa edição de 2021, as atividades de, por exemplo, orientação, foram todas presenciais? Foi híbrido? Como é que vocês se organizaram, assim, do ponto de vista da gestão dessa atividade na escola? Como é que vocês fizeram isso, professora Eva? Bom, no início a gente estava ainda voltando, né, do híbrido, presencial, então foi um pouco difícil, né, porque era tudo novo e a cada não era todo semanal o encontro, né, a cada uma semana sim, outra não. Mas como as meninas, elas tinham vontade de mostrar o trabalho, de pesquisar, foi uma ideia que surgiu delas, né, a partir delas, assim, elas tinham muita vontade, nós conversamos e elas
marcavam no turno inverso com a professora Clarissa, né? E foram pesquisando e conseguiam, e nós auxiliando assim mesmo à distância, auxiliando, né? O trabalho. Legal, muito legal ouvir, né, como essa dedicação também faz parte, né, dos processos que dão certo, né. E aqui em Esteio a gente tem essa figura que é o professor de tecnologia e inovação e que tem como uma das funções organizar justamente o ensino através da pesquisa dentro desse escopo das metodologias ativas. Como que foi essa organização entre a professora da sala, como é a professora Eva, e a professora de tecnologia e inovação, que é a função que tu ocupa hoje, Clarissa? Como é que foi essa organização entre vocês? Esse trabalho de orientação e co-orientação, né? A gente se comunicava bastante, assim, na sala dos professores, mas a gente não parou muito para nós duas combinarmos, vamos fazer tal coisa, sabe? Isso eu acho que falta muito, a gente tem que aprender muito com isso. A gente ia mandando algumas mensagens no WhatsApp ou fazendo conversas bem informais, sabe? E em função da dinâmica da escola, que é muito... Cada dia é uma surpresa, cada coisa... Sabe? A escola é muito viva, assim. Todo dia acontece alguma coisa. Então, principalmente 2021, né? 2021, exato. Então foi muito assim, né? E a gente também dava conta ainda, acho que de aulas ainda... Os alunos que estavam em casa e a gente ainda dava aula para os presenciais, era ainda um pouco aquele desafio, que ficava bem atordoado às vezes, sabe? Então era uma energia que a gente gastava muito além do normal, assim, e até em termos de saúde mesmo, de medo e de cuidado que a gente tinha com a aproximação dos alunos. Então as gurias sabem que eu tava sempre, tipo, bota a máscara. Então isso, querendo ou não, também afetou o trabalho, sabe? Os encontros, assim. Então, mas mesmo assim a gente conseguia se falar, né, Vinha? Não tanto quanto a gente gostaria, eu acho, mas o que precisou para o pontual, assim, a gente se falou. Mas eram conversas bem informais, assim, tipo, bem WhatsApp e conversa de corredor. Até porque a gente fazia tudo isso trabalhando com aluno de sala de aula. Às vezes tinha que parar, dava atividade com um grupo e mesmo as gurias até podem dizer, aí organizava, ia lá, conversava, pedia licença, olha, agora tem que dar atenção aqui, e pedia socorro para Clarissa. Foi uma coisa bem interessante até, né, porque um foi se ajudando o outro. Essa característica de um ajudar o outro, de um professor ajudar no trabalho do outro, se envolver no trabalho do outro, é uma característica da nossa escola de Floripa. Os professores são muito unidos e a gente tem esse apoio. Então, assim, tanto da parte dos professores como da equipe diretiva, nós temos esse apoio bem forte, Clarissa até pode dizer, né? E onde precisa, a gente vai, né? Faltou tempo, faltou porque foi correria, foi muita coisa, nós estávamos no híbrido, estávamos no presencial e estávamos também em remoto, porque nós tínhamos alunos no remoto ainda. Então ficou bem complicado, mas assim foi uma energia muito forte que partiu desse grupo dessas meninas, a vontade de apresentar, de querer mostrar o trabalho. Então foi bem interessante, bem envolvente. E justamente acerca do trabalho que eu ia encaminhar uma pergunta agora para as meninas, né? Afinal, gurias, o que levou vocês a escolherem esse tema de trabalho, pesquisar sobre doenças autoimunes? A gente vai falar logo em seguida acerca, né, do trabalho de fato, entrar mais a fundo nele, mas primeiro eu queria saber, assim, o que fez vocês escolherem esse assunto, né? O que chamou a atenção de vocês? Como é que foi isso no cotidiano? A gente quis fazer essa pesquisa porque a gente tem familiares que têm essa doença e também não é um trabalho muito falado pelas pessoas. Então a gente também quis alertar elas sobre essa doença, essas coisas assim, entendeu? Entendi. Então, o que motivou principalmente você foi justamente falar sobre a esclerose múltipla num sentido de fazer um alerta acerca, né, das pessoas conhecerem a doença, saberem, né? Eu notei que vocês, inclusive, fizeram alguns cartõezinhos, assim, acerca dos sintomas, etc. A gente vai falar mais pra frente, né? Mas o que eu acho bastante interessante, queria perguntar para vocês, e aí tanto as alunas quanto os professores podem responder, como é que foi feita a seleção dos trabalhos dentro da escola para definir qual deles
faziam para a FEMUSE? Acabou tendo uma feira interna ou foi uma outra forma de seleção? Como que a escola se organizou nesse ano? Foi uma feira interna na escola, onde os trabalhos da escola se apresentaram, né? E foi por votação, no caso do público, que votou e botou numa urna. Depois foi contado os votos e, né, mostraram o primeiro e segundo lugar. Na verdade, era para ser só um trabalho e a gente não ficou como o primeiro, no caso, né? Mas conseguimos uma vaga na FEMUSE e daí fomos. Legal. A gente sabe que várias escolas adaptaram, né, as formas de fazer a seleção dos trabalhos justamente em razão da questão da emergência sanitária, né? E fica muito claro, fica evidente que por ser votação não teve uma questão assim de perda de qualidade do trabalho, afinal ele não teria feito todas as conquistas, né, que teve, e aí a gente vai falar delas agora em seguida. Que é justamente o seguinte, né? Vocês podiam explicar para os nossos ouvintes do que se trata o trabalho de pesquisa de vocês? A gente sabe que o assunto é sobre doenças autoimunes, sobre esclerose múltipla, mas vocês poderiam explicar o que vocês descobriram, enfim, o que todo esse processo de pesquisa dentro da escola levou vocês a compreenderem sobre o tema de vocês? Bom, a gente, né, o nosso trabalho, como vocês já sabem, são sobre doenças autoimunes e esclerose múltipla, né? No começo do nosso projeto, né, eu acredito que nós todas, a gente não sabia de toda a gravidade que essa doença tem, esclerose, e também que eram tantas doenças autoimunes, também que levaria a óbito essa doença, né. As doenças autoimunes são aquelas em que o sistema imunológico do nosso corpo ataca células saudáveis por engano, gerando como lúpus, tireoide, artrite, todas elas são doenças autoimunes, né. São mais de 50 tipos dessas doenças, então resolveu se especificar na esclerose, que é uma doença autoimune e também neurológica, né? Que acontece no neurônio do nosso cérebro. É uma doença que pode levar a óbito, tem uma grande agressividade em questão de estágios da doença, pode tanto quanto está caminhando agora, quanto ter um surto, infelizmente, mas não caminhar, não ter nenhum movimento. Ou seja, né, o trabalho de vocês levou justamente a compreender que, embora não sendo uma doença muito falada, algo que ocupe muito, por exemplo, noticiários, etc., ela também deveria ter mais atenção, né? E justamente um dos elementos do trabalho de vocês era aquela produção de bilhetinhos, né? Eu estou chamando de bilhetinho porque eu não sei como é que vocês chamavam, mas era algum tipo de cartão, enfim, um informativo para as pessoas poderem dar mais atenção a si mesmas, né? E tentar localizar sintomas, etc., para ver se de alguma forma aquilo poderia estar acontecendo, ou pelo menos uma suspeita de, né? Lembrando que esse tipo de coisa se faz sempre, né, com um médico, mas de qualquer forma a ideia era do autocuidado, suponho, né? Mas qual era a intenção de vocês de fazer os bilhetinhos e entregar para as pessoas, assim? Que objetivo vocês queriam alcançar? Nosso objetivo principal, né, é conscientizar as pessoas sobre essa doença, infelizmente é uma doença muito grave. Então a gente fez ali o cartãozinho, no caso, de conscientizar as pessoas ali com os principais sintomas, os mais comuns, né, do início da doença. Fazendo que as pessoas que têm alguns daqueles sintomas prestem atenção, vá no médico, enfim, né, só para ter aquele desencargo de consciência, como se diz, para, né, ter a certeza de que não tem aquela doença ou pode estar com ela. E também tem muita gente que não conhece essas doenças, né? Sim, certamente, né? Então dá para ver claramente também, e aí eu encaminhava a próxima pergunta ainda acerca do trabalho e da experiência de vocês produzirem o trabalho, que a gente sabe que um dos objetivos da produção científica dentro da escola, e as professoras provavelmente vão concordar comigo, que é justamente essa ideia de ter algum tipo de impacto social. Não é necessariamente, nós vamos transformar o mundo aqui com esse trabalho de início, não é esse o sentido, né? É no sentido de que ele tem algum impacto, que ele tem uma relevância social, ou por falar sobre algum problema da sociedade, e no caso de vocês, acerca de uma doença, ou seja, falando da saúde humana, né? Vocês acreditam que de alguma forma esse trabalho teve, assim, o publicizar dos resultados de vocês, né? Ou mostrar, olha o que a gente descobriu, essa questão da conscientização, etc. Vocês acreditam que teve algum impacto na escola, no sentido de isso chamou a atenção das pessoas? Como é que foi isso, assim, no dia da apresentação da pesquisa lá na escola e tal? Bom, a maioria das pessoas que foram visitar o nosso trabalho, né, não sabiam das doenças autoimunes, e não tinham conhecimento especialmente da esclerose múltipla.
Então, eu acho que o nosso público ali, a maioria não conhecia mesmo a esclerose e ficou muito assustada assim, com a gravidade da doença e todo esse processo que a doença tem, né? Em questão de, no caso, para coordenação motora, enfim. Mas na Febrace também a gente viu isso, as pessoas, dos públicos, né? Na Febrace não, desculpa, na FEMUSE. As pessoas quando iam visitar ficavam, eu não sabia que dava isso, eu não sabia que podia levar à morte, realmente, né? É uma doença muito perigosa que leva a esse acontecimento. E era justamente sobre a FEMUSE que eu ia encaminhar minha próxima pergunta, que é, vocês tiveram essa feira interna, exporam o trabalho dentro da escola, e depois como é que foi para participar lá na FEMUSE presencial, 3 dias de exposição? Professoras, como que foi organizar esse grupo? Como é que vocês fizeram alguma tática assim, de apresentação? Como é que foi essa questão? Então, até queria falar que daí, nessa etapa, entrou um pouco do que faltou de organização, eu acho. Porque no dia lá da FEMUSE eu estava junto com o pessoal da robótica, do clube de robótica. Então eu infelizmente não consegui acompanhar as gurias e nem dar o apoio para a Evinha, por exemplo. Então isso acho que entra naquilo que a gente pode melhorar agora nesse ano e pensar nessa organização da escola mesmo, sabe? Da equipe, quem que vai ficar em tal lugar. Mas e como era a primeira Olimpíada de Robótica também, tudo era muito novo, sabe? A gente não tinha se dado conta disso. Então foi mais uma coisa que a gente aprendeu nesse evento, assim. E só para esclarecer para os nossos ouvintes, em Esteio, na 29ª FEMUSE, ocorreu também a primeira Olimpíada de Robótica, em que a Clarissa era orientadora de trabalho, então é disso que ela está se referindo. E nesse ano também vai ter, mas os eventos já se separaram, né? Então talvez seja um dos elementos que melhore um pouco, né, Clarissa? Vamos torcer, justamente de poder, né, não ter que dividir a atenção da escola, né, com 2 eventos importantes, etc. Mas, professora Eva, como é que foi daí a tua atuação, assim, para organizar as alunas, né? Quer dizer, elas foram selecionadas, agora elas vão para a FEMUSE, vão mostrar para o município todo, 30 escolas, mais convidadas, etc. Enfim, como é que foi isso? Bom, eu sempre converso muito com elas, né? E eu peço assim, vocês querem ir, é vontade de vocês, né? Mostrar o trabalho para outras pessoas, né? A importância desse trabalho. Sim, nós queremos ir. Então tá, então vamos se organizar. Bem difícil nesse sentido de se dividir, de poder organizar para ir quem vai ficar, né? Porque eu me senti assim, que não conseguia dar muita atenção para elas, né? Então, assim, elas se envolveram muito sozinhas. Mas, assim, tivemos o apoio também da equipe muito nesse sentido, né? E dos colegas também, que nos ajudaram. E as meninas, assim, foram fora de série, né? Organizaram um trabalho maravilhoso, apresentaram, foram bem com maturidade, com firmeza, com experiência daquilo, né? Pesquisaram daquilo, com segurança apresentando o trabalho. Então, nesse sentido, foi muito bom. Elas mesmas se organizaram. Que bom, é bom saber também, né? E, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre a interação na FEMUSE, tá? Porque um dos objetivos de uma feira de ciências é justamente poder socializar, publicizar resultados e também conhecer trabalho de outros locais, né? Para poder trocar experiências e acumular saberes, né? Então eu queria perguntar para todo mundo vocês chegaram a interagir um pouco com a feira, assim, olhar outros trabalhos, ver outras apresentações, deu para explorar um pouquinho, teve trabalhos parecidos com vocês, e se teve algum trabalho em especial que chamou a atenção de vocês, vocês disseram, nossa, esse trabalho tá muito legal. Queria ouvir de cada uma de vocês. A gente visitou outras cabines de trabalho, mas a gente só visitava quando não tinha ninguém vendo nós, essas coisas assim. Mas não ia todas no mesmo tempo ver as cabines, essas coisas assim. Tipo, ficava 2 e daí trocando. Eu não tive muito tempo de visitar muitas cabines assim, pra ver os trabalhos. E quando eu tava visitando chegava gente na nossa cabine, então a gente já tinha que apresentar o nosso trabalho. Então eu não tive muito tempo pra focar no trabalho. Bom, realmente, né, a Kawane falou ali, a gente não teve muito tempo
Até todas as vezes que a gente saía, provavelmente acontecia, né, que uma ligava para outra falando que tinha gente no stand querendo a nossa apresentação. Então, como a apresentação é das 3, né, as 3 tinham que estar ali presente para apresentar. Então, foi bem complicado, assim. O que a gente mais olhou foi da nossa fileira, no caso onde a gente estava mesmo. Então, não deu muito para observar outros trabalhos ou, né, no caso, ter conhecimento sobre outros trabalhos. Realmente a gente não olhou muitos trabalhos, assim, estandes diferentes, sabe? Mas os estandes, assim, mais diferentes que tinham, normalmente, assim, vamos dizer que eram os da Covid. E o nosso, porque a gente sempre vê trabalhos muito bons sobre depressão, sobre várias coisas, assim, diferentes, só que são trabalhos que normalmente tem várias vezes no mesmo lugar. Várias vezes já foi trabalho sobre depressão, sobre outras coisas assim, sobre leitura na FEMUSE, né? Mas os trabalhos assim que eu nunca vi foi sobre especificação de uma doença. E também os trabalhos sobre Covid, que é meio novo também. Teve um da Covid também, que eles fizeram um pulmão lá, enfim, para mostrar, né, o que o Covid fazia. Eu achei um trabalho bem interessante. Só não consegui assistir por conta que não tinha os alunos, né, que apresentavam o trabalho não tinham chegado ainda, então eu não consegui ter o privilégio de, no caso, ter o conhecimento sobre o trabalho deles. Professoras, como é que foi para vocês? Vocês conseguiram circular um pouquinho? Eu sei que para Clá estava um pouco difícil, mas de repente para a professora Eva, conseguiu circular um pouquinho? Sim, eu consegui dar uma olhadinha nos trabalhos, não em todos, né, mas os corredores mais próximos. E o que me chamou a atenção bastante este ano foi muito trabalho sobre depressão, sobre as angústias, ansiedade. Então, assim, todos, né, nessa linha de pesquisa, né, é o que as pessoas estavam sentindo, né, naquele momento. Então, assim, foram para essa linha de pesquisa, de pesquisar, né, tentar ver o que causou isso, porque a pandemia causou isso, né. Então, geralmente, os trabalhos foram sobre, que eu olhei, foram sobre a depressão, a ansiedade, o que ela causa, né? Se atrapalha ou não. Então, olhei nessa linha. Realmente, um dos maiores, sim, questão de que teve mais trabalhos foi sobre ansiedade e depressão, que é um tema que está sendo bastante falado hoje em dia, né? Nesse momento de pandemia. Porque é uma coisa assim que antes já tinha, mas agora está maior, no caso. Tu chegou a visitar alguma coisa, Clarissa? Como é que foi pra ti? Não teve como? Sim, acabou que quando eu tive uma brecha assim no tempo ali na organização, eu acabei visitando mais os nossos estantes para prestigiar, né, o trabalho das meninas da nossa escola. E me chamou a atenção também o trabalho que foi de alunas nossas, que era sobre pobreza menstrual. Foi um tema que eu achei bem importante também, que as gurias trouxeram. Então eu acho que era um outro tema que me chamou a atenção. Não por ser da nossa escola, mas porque eu acho que é um tema bem pertinente. E é um assunto que foi bastante discutido na mídia, inclusive, em termos de leis também. Então eu achei que foi um trabalho que foi bem interessante da feira, assim. Mas acabou que eu não consegui prestigiar trabalhos de outras escolas, até porque o tempo que eu tinha eu foquei para prestigiar os nossos alunos mesmo. Mas eu achei que tinha vários trabalhos, pelo que as colegas me contaram, a Evinha contou, era bem focado mesmo na questão de saúde mental, mas eu não acompanhei todos. Só para complementar esse nosso trabalho da pobreza menstrual, né? Também eu fui uma das coordenadoras desse trabalho. Ganhou uma premiação da Feira de Osório também. Então as meninas também estão se preparando para... Elas foram credenciadas para participar da Moexp, né? Isso, exatamente. Também. Né? Isso aí. É interessante, elas vão continuar com esse tema, não só aqui dentro da escola, mas também para os postos de saúde, levar essas informações, né? Tem muita gente que não sabe, né? Dos direitos. A Moexp... eu ia comentar que a Moexp é uma feira bastante tradicional do campus Osório, do IFRS, que inclusive levou 7 prêmios na Febrace, né? Se vocês quiserem saber mais, escutem o Acontece News, que vai voltar já nesse sábado, né? Então,
A gente vai fazer a gravação direitinho e na próxima segunda-feira vai estar na caixa de vocês direitinho, lá no feed do podcast. Enfim, eu fiz um jabá aqui, professora, peço perdão, mas eu não podia perder a oportunidade, porque realmente... E bem, né, depois de toda essa experiência, vocês tiveram os trabalhos postos lá e levaram o primeiro lugar da categoria 7º ao 9º, né? Vocês estavam esperando essa premiação? Quer dizer, como é que estava assim, essa autoavaliação de vocês, né? E como é que foi o feedback na escola depois? Vocês chegaram assim, premiando, levamos o prêmio, levamos o ouro para casa. Como é que foi a recepção na escola depois, enfim? Eu posso falar que a minha experiência foi muito boa e muito gratificante, pois a gente ganhou como suplente. A gente não ia ir para a FEMUSE e a gente foi. E daí, eu fiquei muito feliz porque é uma coisa assim que não é muito de acontecer, sabe? Tipo, ninguém tava botando fé no trabalho, não muitas pessoas, né, estavam botando fé no trabalho porque, esse trabalho ele nem ia ir pra FEMUSE e ganhou como primeiro lugar. Eu acho que era bem isso, foi bem gratificante, né? A gente não esperava, até porque na escola a gente já não esperava ganhar na escola. Então, quando a gente foi pra FEMUSE, conseguiu a vaga lá, a gente só esperava participar, né? E ganhar conhecimento com outros trabalhos e não adquirir, no caso, essa conquista. E foi, nossa, uma felicidade, assim, gigante. Acho que nosso coração estava saindo pela boca no momento que falaram lá que era o nosso trabalho que tinha ganhado. Eu lembro, por exemplo, a professora Clarissa já tinha subido ao palco para retirar um prêmio da Olimpíada de Robótica e depois subiu de novo, né, professora? Sim, foi um momento bem legal, assim, eu não esperava também. A nossa escola recebeu vários prêmios, no final foi uma festa bem legal, todo mundo comemorou e sentiu aquele alívio de dever cumprido, assim, foi bem bacana, assim, foi bem legal. A gente não estava botando fé, porque a gente nem ia ir, né? Mas eu fiquei bem feliz quando a gente ganhou em primeiro lugar. Foi muito gratificante, a gente não esperava, né? Mas eu sabia pelo empenho das meninas, eu sem dizer alguma coisa, né? Tem que ganhar alguma premiação, né? E foi muito assim, foi muito bom. Porque a gente vê o quanto a gente consegue, né? E as meninas mereceram muito. Elas são muito merecedoras, porque são muito esforçadas. Elas, quando querem, elas são insistentes, persistentes. Eu até queria complementar, assim, de ver o quanto elas foram incrivelmente maravilhosas, o quanto elas foram comprometidas, assim, indo de tarde na escola. Às vezes era um dia que, tipo, elas estavam cansadas do turno da manhã, mas mesmo assim elas ficavam no turno da tarde, sabe? Elas com uma rotina puxada, às vezes. Então, de como foi lindo, assim, ter esse resultado, sabe? Eu até já falei para elas, mas eu não canso de dizer que eu me senti devendo, assim, a atenção que eu acho que elas deveriam ter, sabe? Ao mesmo tempo que mostrou que elas têm capacidade total de fazer de forma independente, eu senti que eu poderia ter dado uma atenção muito melhor, sabe? Mas no momento foi o que deu. Mas eu acho que se a gente pudesse ter parado para conseguir ajudar mais, assim, sabe? Eu me senti devendo um pouco nesse aspecto, mas mesmo assim fico muito feliz que elas tiveram esse resultado, assim, merecido. Então, com o resultado, o trabalho foi selecionado para participar da FEBRASE Virtual 2021 da Universidade de São Paulo, a USP. Tá aí um resuminho do que se trata. A FEBRASE é um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo nas escolas de educação básica e técnica do Brasil. Seus principais objetivos são despertar novas vocações em ciências e engenharia e induzir práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. Desde 2003, realizamos em março uma amostra de estudantes finalistas de todo o Brasil na Universidade de São Paulo, no campus da capital. Podem se inscrever estudantes do 8º, do 9º ano do ensino fundamental, estudantes do ensino médio e do ensino técnico de todas as escolas. Ao longo destes últimos anos,
Participaram como finalistas estudantes e professores orientadores de mais de 1.000 municípios, representando as 27 unidades da federação. A FEBRASSE proporciona uma grande visibilidade e repercussão na mídia, destacando o talento desses jovens. Todos os anos, a FEBRASSE mobiliza sua rede nacional de feiras afiliadas e seleciona finalistas para competições e feiras internacionais, tendo conquistado diversos prêmios extremamente relevantes. O áudio que vocês ouviram foi retirado do canal institucional do YouTube da FEBRASSE. E a edição de 2021 foi virtual. Como é que foi a preparação para a gravação do vídeo, considerando que a FEMUSE foi presencial? Quer dizer, tem um treino para quando é presencial e tem um treino para quando foi vídeo, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Bom, assim, a questão do vídeo, né? Eu achei que foi mais complicado do que se fosse presencial. Porque, gravamos 500 mil vezes lá, e aí alguma coisa dava errado, ou o telefone desligava, foi toda uma bagunça. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu acho também que a gente consegue se envolver muito mais com o público quando é pessoalmente, né? Porque a gente consegue dar aquela atenção, a pessoa consegue te perguntar, tirar dúvidas. Então, eu acho que o presencial sempre vai ser melhor, né? Nesse aspecto. Então, na FEMUSE a gente conseguiu desfrutar, né? Disso, de conseguir falar com o público. Então, foi bem melhor. Eu gostaria muito que, né, na FEBRASSE tivesse sido da mesma maneira, mas, né, em tempos de pandemia, infelizmente, não tem como. Mas já se sentimos vitoriosos de ter conseguido chegar até lá e ter participado online. Concordo com a Paola que foi assim, uma correria e foi muito bagunça. Pois, tipo, os e-mails de vez em quando a gente lia e não entendia. E daí tinha que ler de novo, até entender o que era pra fazer direito. E daí a gente gravava. E gravava de novo. Mas no final deu tudo certo e ocorreu tudo bem. O mais legal também era quando os e-mails chegavam um dia antes do negócio. Tipo, vocês têm que gravar um vídeo pra publicar lá e não sei o que. Chegava um dia. Lá, dia 17, dia 18 tem que postar o negócio. Ficava todo mundo correndo, todo mundo encanado. Era uma bagunça. Sinal dos tempos, querida. 2021 foi assim, né? 21, 22, a gente sabe que, né, esse período ainda. E para vocês, professora, como é que foi falar com essa meninada? Quer dizer, olha, vocês estão na FEBRASSE, provavelmente não é a maior feira de ciências do Brasil. Como é que foi isso? Olha, como a Paola disse, né? Eu acho que o maior desafio foi esse virtual, esse online, né? Porque eu acho, assim, que elas deixaram de explicar coisas que deveriam explicar, né? Não foi uma coisa assim distante. E a gente pensa assim, eu fico pensando, ouvindo a conversa assim das meninas, e o quanto é importante, né? Esse contato, né? Olho no olho para explicar, pergunta-resposta, né? A dúvida ali que surge, né? Mas assim, as meninas foram guerreiras. A Clarice, assim, eu estava em sala de aula, a Clarissa lá na inovação, então a Clarissa pôde ajudar muito as meninas, né? E gravaram. E aí depois tinha que criar o link, né? E a gente entrava à noite, 10 horas da noite, a gente estava criando o link, né, Paola? Para tentar postar, era tudo assim, a toque de caixa, muito, muito em cima, então foi tudo assim, né? Aliás, desde o início foi assim, né? Quando a gente viu, a gente teve, acho que menos de um mês para organizar a pesquisa, né? E foi tudo rapidinho, mas deu certo no final. As meninas conseguiram, eu acho que conseguiram transmitir o recado que elas queriam, né? E vamos esperar agora, né? Representaram bem a cidade, claro, com certeza. Representaram a escola pública, né? Exatamente. Elas foram, no dia da apresentação, elas foram muito parabenizadas por esse empenho, escola pública, com, né, os recursos que a gente tem, sabe, a falta do pessoal, eu acho que afetou mais, né, porque, sabe, tinha que sempre deixar alguém ali para correr, né, para ficar um pouquinho, para orientar um pouquinho. Elas vinham, porque eu trabalho também à tarde, né, e eu trabalho com alfabetização à tarde, então elas vinham lá na minha sala de aula, mas daqui a pouco elas estavam envolvidas, né, para poder explicar, tirar as dúvidas, sabe, na porta, né, às vezes.
E tu falou sobre essa questão de ser escola pública. Esse também é um dos grandes objetivos do Acontece, que é a gente publicizar, mostrar o que a escola pública faz, a importância que ela tem, e que não é às vezes, infelizmente, volta e meia tem essa visão de terra arrasada, né? Como se nada acontecesse, tá sempre tudo destruído. A gente sabe que tem dificuldades, tem limites, mas tem muita coisa boa também, né? E a gente quer mostrar isso aqui. Esse é o grande objetivo, né? E a gente sabe que, por exemplo, na própria Febrace também tem outras escolas públicas, né? Às vezes de institutos federais, que daí é um outro contexto, né? São escolas geridas pela União e etc. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês chegaram a explorar o site da Febrace? Chegaram a ver outros trabalhos? Eu fiz essa pergunta sobre a FEMUSE e queria saber um pouquinho sobre a Febrace, né? Afinal, também é uma feira, né? Acho que as meninas assistiram alguns trabalhos, né? Eu não pude assistir a todos porque estava em sala de aula, foi no momento da apresentação, né? Mas eu acho que alguns trabalhos as meninas assistiram, né? Sim, a gente assistiu, né? Até quando a gente estava apresentando também teve outras apresentações, então a gente estava ali, né, presente, escutando e aprendendo também, né, sobre os outros projetos que eram maravilhosos também. Eu também teve um que não se apresentou no mesmo dia que a gente, mas eu olhei lá, que era sobre uma caixa de refrigeração lá de órgãos. Eu achei maravilhoso aquele trabalho, estava assim, muito, muito bom mesmo. A gente teve também um de caramujos que eles fizeram, ficou muito bom o trabalho, sobre embalagens, testaram venenos e ficou muito bom mesmo. Esse trabalho da Caixa de Órgãos foi premiado. E se vocês quiserem saber mais, escutem o Acontece News, que a gente vai falar mais sobre a questão das premiações da Febrace. E assim, eu queria perguntar para a professora Clarissa o seguinte: se tu chegou a explorar um pouco os trabalhos e se tu notou muitas diferenças assim no que se refere àqueles trabalhos que tu viu no contexto da FEMUSE e no contexto da Febrace. Quer dizer, pode, né, falar assim a questão de características técnicas, etc. Tu notou muita diferença? Enfim. Eu notei... É que eu consegui acompanhar da Febrace os trabalhos que vieram antes dos das gurias. E eram trabalhos super bem estruturados, organizados, com bastante referência bibliográfica. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu anotei que a gente pode melhorar no trabalho. E eu notei que eles pareciam ter tinham mais essa vivência, sabe? Não parecia que era a primeira feira que eles participavam. E eram alunos bem mais velhos, assim. Isso eu acho que faz bastante diferença, assim. Eles estavam, por exemplo, alguns no 3º ano do ensino médio já, sabe? E as meninas estavam recém no 9º ano. Então eu acho que isso, querendo ou não, faz diferença no momento, assim, da apresentação e da maturidade mesmo, né? Mas o que eu achei muito interessante na hora da avaliação foi a admiração dos avaliadores, sabe? O quanto eles foram gentis, generosos de incentivar a pesquisa das gurias, sabe? O quanto eles falaram da questão da escola pública, de que muitos vieram da escola pública. E foi engraçado, né, que no momento da apresentação delas foi bem o momento do recreio também. Então, foi um caos, assim, tava tocando música, tava tocando, tipo, Pablo Vittar. Aquele som de fundo maravilhoso. E daí eu saí correndo e a porta fez barulho, e daí eu falei, gente, desliga essa caixa, por favor. E eram os alunos estourando todinho e fazendo barulho, parecia tiroteio no meio do negócio, sabe? E eu acho que isso é importante a gente falar, porque isso é a nossa realidade. Eu acho que a gente não tem que esconder isso, e eu acho que isso faz parte e tá tudo bem, sabe? Mas foi uma experiência muito legal, assim. Claro, e faz parte da experiência esses elementos. Exato. Também. Tu ia falar, Paola? Não, esse dia foi muito engraçado a apresentação, porque a gente tava rezando assim, não vai cair no recreio, não vai cair no horário de recreio. A senhora disse, pelo menos vai descontrair. Mas começou música, parecia umas bombas estourando, as crianças lá, parceira da vida estourando todinha. E a senhora apavorada. Muito engraçado. E só para o pessoal que está ouvindo também entender, né? Porque existem vários elementos que são avaliados, né, durante o período da exposição da feira. Tem o vídeo, tem uma apresentação oral que as meninas fazem, né? Enfim, ele tem vários aspectos, né? A gente eventualmente vai fazer um Acontece no Ensino só falando sobre feiras, critérios, etc. Aguardem, vem pela frente aí. Ainda a gente está convocando coordenadores de feiras, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, para a gente fazer um debate legal.
Mas, professoras, olha só, todo mundo que trabalha a escola sabe como foram esses anos de 2020 e 2021, muito complexos, né, cheio de questões, a questão sanitária se impondo e etc, né. Em 2022 a coisa tende a melhorar e, portanto, provavelmente retornaremos a uma rotina parecida com a de antes de 2020, né. É o que a gente espera, pelo menos, né. Eu queria perguntar, então, e pedir também que vocês falassem um pouco sobre isso, que são dicas, sugestões, enfim, o que vocês poderiam falar para as professoras e professores que estão nos ouvindo e que também orientam jovens do ensino fundamental, no caso dos anos finais. Primeiro tem que acreditar, né? Acreditar na pesquisa, deixar livre o tema, né? Eles escolher apoiar no que for preciso, né? Porque elas precisam de muito apoio, né? Eu lembro quando as meninas olharam os trabalhos, né, da Febrasc, professora, a gente não vai conseguir, olha só que trabalho. Então, assim, tudo é conhecimento, né? Tudo serve de experiência, tudo o que a gente faz, até coisas que dão errados, né? E principalmente que dão erradas, é pra gente ver onde errou e acertar novamente, né? Então, assim, eu acho assim que as meninas têm muito, né, ainda para mostrar, porque até elas estavam no 8º ano, né, quando surgiu esse tema, né? E agora, este ano, elas já estão com outros temas, né? Já estão bem incentivadas, já vêm com outros temas para pesquisar. E eu acho que a primeira coisa, os professores, né, que estão nos ouvindo, incentivar, apoiar. Porque quando a gente apoia e a gente fala, tu és capaz, tu vai, surge coisas incríveis de parte deles. Que falta isso. Eu acho que falta um pouco isso também. Para complementar a fala da Evinha, eu acho que é importante escolher um tema que dê prazer em pesquisar e que tenha muito sentido para os estudantes, sabe? Então, esse tema fazia muito sentido para o cotidiano das meninas, para a vida delas, para a realidade que elas têm, e porque tu precisa ter prazer em pesquisar, sabe? Tu vai ficar muito tempo lidando com esse assunto, tu vai pesquisar muita coisa sobre isso, então tem que ser um tema que faça sentido e que dê prazer. Porque não adianta escolher um tema pensando em nota ou pensando, porque eu acho que o professor tal vai gostar e vai me dar uma nota a mais. Não, tem que ser uma coisa que tu queira mesmo saber, sabe? Eu acho que isso faz diferença, eu acho que isso também fez com que as meninas se envolvessem tanto e foram tão detalhistas e, sabe, fizeram com tanto empenho, assim. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Bom, acho que foi bem isso, né? Foi um tema que a gente gostou de pesquisar, foi um tema que a gente não foi escolhido por nota, foi pro nosso coração, pela dificuldade que a gente tem, né, no dia a dia, que a gente viu das pessoas próximas. No caso, nossa realidade mesmo. Eu, assim, eu adoro tudo que tem a ver com medicina, até, é isso que eu quero seguir, então é algo que eu tenho muito prazer em pesquisar, é um conhecimento que para mim vai tanto me acarretar depois quanto agora, e é algo que dá muito prazer ver que teu projeto cresceu, sobre algo que tu gosta. Pesquisar sempre é um assunto que te faça, né, feliz em estar pesquisando. Bacana. E para esse ano de 2022, a gente vai ter a 30ª FEMUSE, né? 30 anos de história. A escola já está se organizando para fazer orientação de trabalho? Tem já alguma articulação? Como é que está isso, Clá? Então, um dos projetos, né, que o setor de tecnologia e inovação, a gente tem que desenvolver projetos para trabalhar com os alunos, né? E um dos projetos que eu estou desenvolvendo é a questão da iniciação científica, a questão das normas da BNT, de como a gente vai usar os Chromebooks a nosso favor, né? Então, a questão da formatação. Eu também gostaria de ressaltar a parceria que eu fiz com a Helene, nossa técnica em biblioteconomia, que ela está sendo fundamental nas questões das normas. Então, a gente está montando um manual para facilitar o uso dos professores e dos alunos, porque muitas vezes os professores também esquecem, né? Muitas vezes eu também não lembro, como é que faz a questão da capa. Então, é um material que a gente vai deixar disponível para todo mundo na escola.
E a gente quer montar horários também, né, Vinha, um pouco mais próximo da nossa feira interna para atender os alunos de uma forma de mais qualidade, assim, porque a gente sentiu falta nesse último ano. E também, só para complementar a fala da Clarissa, este ano a gente vai ter uma organização diferente com a supervisora, que quem for orientar trabalhos vai ter um tempo, né, Clarissa? Lembra que ela conversou com a gente, conosco? Isso, Vai ter um tempo para orientar esses trabalhos. 1 hora na semana, 2 horas, mas aquele tempo não vai ser em porta, não vai ser sala de aula, vai ser só para aquela orientação. E assim, eu acho muito importante esse tempo, né? De fazer a leitura, de ver o que pode ser melhorado, né? Então, este ano a gente vai ter esse tempo e eu acredito que será um ano bem produtivo, bem desafiador também, surgindo vários temas e muito bons. E é isso, a gente começou a falar da questão da feira no início do ano, acho que logo nas primeiras reuniões que a gente teve. Então, acho que isso é um detalhe bem importante na organização, né, do calendário escolar, que a gente precisa, desde o início do ano, falar sobre isso, assim, não é uma coisa que, tá chegando perto da feira, vamos criar uma organização rapidinho que não funciona. Tipo, a gente viu que não dá certo, né? Essa coisa de Acredito, claro, também que isso seja um pouco do efeito justamente das premiações também, né? No sentido de, olha, ter visto o quanto isso dá frutos, né? O quanto os processos de ensino e aprendizagem funcionam no ensino através da pesquisa, e a escola, a gestão, a organização, enfim, mostrar também, né? Dar uma atenção especial a isso, né? Isso é algo que enfim, acontece aqui há 1 ano e meio já, a gente nota muito isso. Escolas que conseguem se organizar bem para suas feiras internas produzem trabalhos melhores também, né? Sim, verdade. Isso, eu penso assim que só tende a melhorar, né? Se com um pouco mais de organização, acho que a gente vai conseguir ter resultados bem positivos, assim. E os alunos começam a entender um pouco melhor, sabe? Eles vendo também o trabalho dos colegas, eu acho que faz mais sentido também, então eu acho que é um processo, assim, a gente vai, cada ano, vai plantando uma sementinha, vai cuidando e tal. Então eu acho que a tendência é sempre melhorar. E para vocês, gurias, se vocês tivessem que resumir essa trajetória, o que vocês acham que fica assim de mais importante, de mais impactante de todo esse trajeto de fazer a pesquisa, apresentar, participar da FEBRASE, enfim? Bom, acho que fica mesmo, né, a aprendizagem que a gente teve toda essa trajetória, também ver que a gente foi assim, muito apoiada pela senhora Eva, pela senhora Clarissa, pela nossa equipe diretiva, né? Então, assim, foi uma coisa de muita gratificação por isso. Também, acho que mais que aprendizagem, mas também foi um envolvimento de amor entre a gente, entre aluno e professor, né? Foi algo que não ensinou a gente somente na questão de aprendizagem escolar ou, né, na medicina, mas também isso do amor, de estar junto, de tentar dar o máximo de si mesmo não conseguindo, né? Então, acho que ficou bem isso marcado na gente, também um objetivo cumprido, né? A questão da FEMUSE e também de participar da FEBRASE, que foi, assim, algo que a gente jamais esperava, né? Eu concordo com a Paola no que ela disse. Eu acho que foi uma forma que a gente aprendeu, assim, que nem... Acho que a única de nós que conhecia realmente um pouco mais do trabalho era a Paola. E daí a gente entrou no trabalho e realmente aprendeu muita coisa uma com a outra, em trabalhar em grupo, no caso. Conhecemos pessoas novas, muito legais também na FEMUSE, e foi muito legal a experiência. A gente aprendeu bastante a conviver, coisa que a gente, né, por conta da pandemia também a gente não fazia mais trabalho em grupo, então tava toda aquela função e a gente se adaptou de novo a isso. A gente brigou bastante fazendo esse trabalho também, teve bastante, mas assim, foi bem aprendizagem pra gente também, questão de maturidade, né, aprender a trabalhar em equipe, cada um fazer uma parte, querer se ajudar, independente, né, de qualquer coisa. Acho que foi isso bem que no caso marcou do nosso trabalho. Pessoal, considerações finais, então?
Bom, eu queria agradecer a nossa equipe, né, de orientador e orientadora que estiveram presentes ali, nos apoiando, nos ajudando, mesmo no seu tempo limitado ali, com 1000 coisas para fazer. Também queria agradecer ao meu grupo, a Júlia e a Cauane também, que são mais, né, que minha equipe também são minhas amigas, pessoas que estiveram comigo. Então, são pessoas assim que eu quero levar para minha vida, não só nesse projeto, mas na minha vida pessoal, porque são pessoas maravilhosas que me ensinaram muito do que eu poderia aprender, né? Queria agradecer a minha família também, que está sempre comigo, me apoiando, tá lá na escola, minha mãe, fazendo trabalho junto com a gente, então acho que isso também me mostrou muito, assim, das pessoas acreditarem na gente. Paola, não faz eu ficar sentimental. Que foi muito bom fazer o trabalho com as gurias, que nem a gente tava falando lá, que foi muito engraçado na hora que o trabalho caiu bem no recreio, mas algumas críticas que também foram críticas construtivas, né, nos fizeram chorar um pouquinho no final, mas foi muito bom fazer o trabalho com as gurias. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, da gente divulgar nosso trabalho, divulgar um pouquinho das vivências que a gente teve com esse projeto. Agradecer também a parceria que a gente teve da nossa escola, do Flores da Cunha, que a gente tem uma parceria gigantesca dos colegas da nossa equipe diretiva. E é um aprendizado muito grande. Eu cresci muito assim como profissional, eu acho, como professora. As gurias me ensinaram demais, aprendi muito com elas também, sabe? A troca que a gente teve, as conversas, os momentos de terapia que a gente teve juntas, detalhes de não vai dar certo, vai dar certo. Então foi muito legal, assim. A gente sempre acha que pode melhorar. Eu sou um pouco exigente comigo mesma, acho que a gente sempre fica se cobrando, mas ao mesmo tempo, poxa, tanta coisa boa que a gente conseguiu conquistar, sabe? Então eu fiquei bem feliz pela oportunidade e agradecer por esse momento de troca. Quero agradecer pela oportunidade, né? Pelo convite, Guilherme, as meninas poder mostrar o trabalho delas, isso é muito importante no aprendizado. Fiquei muito feliz. Se precisar, pode chamar outras conversas. Obrigada. Chamarei, com certeza, chamaremos. Muito obrigada, então. Obrigado, professora Eva, muito obrigado mesmo. Nosso grande objetivo aqui é divulgar o quanto a escola pública trabalha e o quanto a gente sabe que tem muito a trilhar ainda, mas também tem muita coisa acontecendo de bom dentro dos espaços das escolas e volta e meia a gente não publiciza, né? Então, para nós aqui é uma honra poder estar fazendo isso. E é isso. Encerramos mais um programa do Acontece no Ensino, nessa temporada de 2022. Eu conversei com as professoras Eva e Clarissa, além das alunas Júlia, Cauane e Paola, sobre o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa nos anos finais do ensino fundamental, que participou tanto da 29ª FEMUS e, depois dela, credenciado para a Febrace Virtual 2022. Essa entrevista e muito mais conteúdo vocês encontram no www.acontecenoensino.com.br. Lá tem um acervo com tudo que a gente já produziu, colunas, nossos agregadores de podcast, redes sociais e também, claro, vocês têm o nosso e-mail para entrar em contato sempre que quiserem. É o contato@acontecenoensino.com.br. Então, muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu notei que eles pareciam ter mais, como fala? Eles estavam mais... daí tu vai editar isso aí, né, Guilherme? Preparado? Eles estavam mais acostumados, eu acho. Eu vou editar, mas eu vou colocar no final também como erros de gravação. Pronto. Tá.